A situação da economia no Brasil é uma situação muito ruim. Todos nós sabemos as razões para isso. Uma das coisas importantes que nós estamos vendo agora é todo esse imbróglio em torno do aumento de combustíveis da Petrobras. Tá? Enfim, o Brasil, veja só, não tem decisão fácil na economia, né? É sempre importante trabalhar com a noção de que a economia, no curto prazo, ela tem um cenário de escassez, ainda que no médio e no longo prazo as pessoas tenham melhorado de vida e a economia dentro da qual nós vivemos, né, a sociedade dentro da qual nós vivemos, a sociedade democrática liberal, ela melhora, na média, as condições de vida das pessoas. Quer dizer, hoje as pessoas mais pobres, por exemplo, vivem mais do que as pessoas mais pobres viviam há 10 anos, 20, 30, 40, 50 anos atrás. A questão não é essa. A questão é que no ano que vem, a questão é que no mês que vem, as coisas podem piorar ou não, dependendo das decisões tomadas pelo governo. Nós estamos vendo a situação da Petrobras, nós vimos acontecer o oposto na Petrobras durante o governo Dilma, quando o preço dos combustíveis ele foi segurado num determinado patamar, não havia esse aumento, né? Ainda que aquele patamar desse prejuízo para a empresa, como você tem o controle estatal da empresa, esse prejuízo vai ter que ser pago em algum momento, né? Ele vai para o caixa do Tesouro em algum momento, não tem jeito. Ou, se não for, a empresa vai ter que arcar com um prejuízo gigante, né? Que foi o que de fato acabou acontecendo. Todas as empresas de petróleo no mundo, sejam elas estatais ou privadas, ou se não todas, quase todas, elas seguem o preço internacional do barril de petróleo. É possível, mesmo seguindo o preço internacional do barril de petróleo, ter algum tipo de amortecedor ou segurar no curto e no médio prazo, no curto prazo, o aumento, a flutuação do preço dos combustíveis? Sim, é possível. E como os países que fazem isso, eles obtêm esse resultado? Você tem o preço do combustível, o preço lá, e você tem um imposto. E aí você tem o imposto, é um pedaço pequeno do preço do combustível. Está aqui o preço, tem todo o custo de produção, enfim, importação, preço internacional, está variando. O preço internacional do combustível pode variar. O que os governos fazem com o imposto? É um imposto flexível, que varia muito rapidamente. Pode variar dia a dia, semana a semana, mês a mês, enfim. É um imposto que, na hora que aumenta o preço internacional do barril de petróleo, o imposto diminui, o que faz com que o preço do combustível na bomba não aumente. E, no momento que diminui o preço do barril de petróleo, o imposto aumenta, aumentando a arrecadação do governo. Então, é claro que no médio prazo, a arrecadação vai depender do preço do barril de petróleo ali no médio e no longo prazo. Se ele sofre flutuações em torno de uma determinada média, o imposto, a arrecadação no combustível vai sofrer flutuações em torno de uma determinada média também, de quanto ele consegue arrecadar. O fato é que os países, é uma coisa simples, né? Uma coisa engenhosa, porém simples, né? E o Brasil não faz isso. Esse imposto, claro que teria que ser o imposto federal. O Bolsonaro vira e mexe, vai para a mídia sugerir alguma modificação no ICMS, que é um imposto estadual. Não vai funcionar, não vai dar certo, porque vai ter um impasse. Os governadores não formarão um acordo com relação a isso. Então nós estamos vivendo uma crise econômica brutal no país, que se deve à pandemia, se deve aos erros do governo na condução da pandemia, erros sejam deliberados ou não, uma soma de erros deliberados, talvez, um descaso, simplesmente, né? O presidente da República, que é quem deveria liderar, não dá bola, pelo visto, para as mortes, e aí soma isso com incompetência, realmente, incapacidade, falta de crença na ciência, nos conhecimentos da ciência. Então, o Brasil não fez as quarentenas no mesmo nível que outros países fizeram. O Brasil está vacinando, o Brasil tem uma capacidade de vacinação muito grande, então em números absolutos nós vacinamos muito rapidamente, porém em números relativos nós não fazemos isso porque as vacinas não estão entrando no Brasil, há uma disputa mundial por vacina
e o Brasil, se um governo não se empenha, ele vai ter mais dificuldade, óbvio, do que um governo que se empenha, e tudo isso tem impacto na economia. A economia demora a reagir. Muitos já falaram isso, né? Presidente do Banco Central, né? Gente do Ministério da Economia, enfim, políticos ligados ao governo chamando a atenção que quanto mais longo for a pandemia no Brasil, mais difícil vai ser a retomada de algum grau de atividade econômica, algum grau que diminua um pouco o desemprego, né? Eu já vi projeções para esse ano, projeções lá atrás, né? No meio do ano passado, dizendo que esse ano o Brasil ia crescer 6. Essas mesmas pessoas que fizeram essas projeções já estão dizendo que o Brasil vai crescer 3, mas já não vai mais, porque o primeiro TRI provavelmente vai ser um TRI de recessão, de crescimento negativo, o que vai implicar num crescimento muito baixo para esse ano. Então, nós estamos vendo isso acontecer e, paralelamente, essa crise dos combustíveis, a crise da Petrobras, que tem um impacto político também numa base eleitoral importante de Bolsonaro e de um grupo hoje profissional que tem um poder grande, né? Os caminhoneiros podem desabastecer o país. Então, nós estamos no meio desse imenso problema. E o Ministério da Economia, o ministro da Economia, o ministro Paulo Guedes, ele não tem uma solução para o país, ele não sabe o que fazer. O ministro da Economia, de fato, não sabe como se comportar, não sabe o que fazer, não sabe como agir, não tem um plano. Ele é criticado hoje no Congresso Nacional, não hoje, já vem sendo criticado faz algum tempo no Congresso Nacional por políticos dos quais você não esperaria uma crítica a Paulo Guedes, políticos liberais, políticos de direita, que tradicionalmente votam com o governo e que hoje não veem Paulo Guedes com bons olhos. Existem, inclusive, houve uma mudança do humor global com relação aos gastos públicos, mudança essa que foi propiciada pela própria pandemia. Eu conheço, eu tive uma conversa essa semana muito enriquecedora com um deputado federal que falou para mim, olha, Alberto, eu trabalhei muito para que fosse aprovado o teto de gastos. Se fosse hoje, eu não teria feito, porque mudou o clima. Se na época eu achava, políticos mais de centro, mais pragmáticos, pensam dessa maneira. Se na época eu achava que aquilo era relevante para o país, hoje eu não acho. Hoje eu acho que é um problema. Hoje eu sigo a tendência internacional. Eu vejo o que está acontecendo no mundo inteiro e os países, para que eles consigam sair da crise econômica que está aí, eles decidiram gastar mais. Eu não sei se você acompanhou o debate logo no início da pandemia. Um dos consensos dos governos europeus, inclusive do próprio Estados Unidos na época de Trump, era que era necessário gastar muito mais do que foi gasto na crise de 2008. Houve, digamos assim, uma avaliação de que essa crise da pandemia, se não fosse feito um gasto muito maior, o mundo mergulharia numa crise mais grave do que mergulhou em 2008. Digamos assim, o trauma de 2008 motivou mais gastos nesta oportunidade do que o que foi feito naquela ocasião. Então, de fato, houve essa mudança mundial, uma mudança de humor. Não estou dizendo que o Brasil não esteja gastando, está gastando. Nós atingimos um déficit de quase 10% do PIB, um déficit primário de quase 10% do PIB, sei lá, 700 e tantos bi de déficit. É algo absolutamente, um recorde na história do Brasil. A questão é a qualidade do gasto, a questão é se não poderia ser gasto mais. A gente vai ver agora o auxílio emergencial ser aprovado. A gente não sabe qual o tamanho desse auxílio, qual o tamanho do auxílio que virá. Não tenho dúvida de que ele será aprovado. Para quantas pessoas ele será concedido e qual o valor é que ninguém sabe dizer. A gente viu quando aconteceu a aprovação pela primeira vez do auxílio emergencial, do primeiro auxílio emergencial, que a proposta do governo era 200, foi para 500, depois fechou em 600. Então é imprevisível, baseado nessa experiência recente. Então é isso. Quer dizer, nós estamos no meio de uma crise muito grave, com a dificuldade de retomada da economia. Essa crise foi propiciada pela pandemia, é uma crise que tem um componente, a causa dela é não econômica, é uma causa de saúde pública, e o governo não consegue ter os instrumentos, a equipe econômica não consegue
dizer qual o caminho do país. E isso a gente fica evidente, aí fica claro, como não sabe lidar com o preço dos combustíveis, adotando um mecanismo que todos os países adotaram e que seria viável o Brasil também adotar. Hoje veio o assunto da economia, porque ele tem a ver com a política. Esse canal é de análise política, inscreva-se no canal, comente o vídeo, curta os vídeos. Um grande abraço.